Uma pergunta super relevante para a gente nos fazer quando a gente está tratando de crédito especificamente é quem está pagando a conta, né? Afinal de contas, como é que o negócio para em pé? Quem, no final de tudo, paga a conta para que o cotista receba sua rentabilidade no final? Vamos pegar o exemplo aqui do PPI, né? Quem paga a conta do PPI, para o PPI distribuir os dividendos, né? Então, em primeira instância, a gente sabe que tem o PPA, que é um Power Purchase Agreement, que dura 20 anos, negociado com a Câmara de Energia por um preço fixo lá acima de R$ 450 o megawatt. E essa cobrança, ela vem diretamente por um mecanismo de EER lá na conta de luz. Então, olha, é quase que equivalente, como a gestora do próprio fundo fala, né? Quase que equivalente a uma cobrança de nível soberano, uma dívida soberana, né? Afinal de contas, esse mecanismo de cobrança, tá? Aqui eu não estou falando nem em garantias, tá? Não vamos entrar na parte de garantias nesse vídeo aqui. Mas, especificamente, a gente está falando de onde sai o dinheiro, né? Qual é a segurança que a gente tem no nível de consistência, de constância de pagamento financeiro, de adimplência, por assim dizer, tá? Então, a gente fez esse exercício com o PPI aqui e a gente chega à conclusão que é um mecanismo bastante seguro, né? Até comparável, por que não, algumas dívidas soberanas, tá? Por quê? Porque a energia está negociada lá com a Câmara de Energia, enfim, acaba sendo um mecanismo bastante interessante. A mesma coisa a gente pode aplicar quando a gente fala para transmissão elétrica, né? Enfim, a gente pode explorar isso aqui para vários setores, especificamente nesse campo elétrico, que é um campo que a gente gosta bastante, porque a maioria dos FIPEs a gente tem visto, né, FIPEs nessa linha de elétrica, porque a maioria dos mecanismos aqui realmente tem uma previsibilidade muito boa. Mas o foco desse vídeo aqui, eu queria explorar um assunto que faz tempo que a gente não fala, CRI, fundo de papel, tá? Então, qual a segurança no presente momento para a gente investir em fundos de papel? E aqui um pouco mais de nível de risco, né? A gente tem aqueles fundos mais high grade, né? Por exemplo, o próprio CACR, tem o AFHI, que trabalham bastante com a parte de incorporação. Então a gente sabe que incorporação é a construtora está construindo ali no terreno de terceiros, fazendo uma obra ali, e como que funciona esse mecanismo de obra, de incorporação, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, incorporação, né? Ou seja, você pegar basicamente ali do zero, você pegou o Greenfield, do zero, o Greenfield, falando em real estate, para você converter ele em rentabilidade, e empreendimento imobiliário ele acaba ficando sujeito a um risco, basicamente, da unidade não vender. Então, quem é que paga o CRI, afinal de contas, aqui? Quem é que paga o CRI para a gente quando a gente está exposto a uma dívida, por exemplo, de incorporação? Vamos utilizar esse exemplo aqui. Em última instância, né, a construtora está fazendo um projeto, está construindo as unidades vão sendo vendidas na planta, a maioria delas, né? Algumas ficam depois que o empreendimento fica pronto para vender, depois da planta, o projeto já está pronto, mas a maioria dos casos a gente tem essa situação de conseguir vender na planta, essa é a melhor situação para a construtora, tá? E a construtora vai gerando esse caixa aí para girar, fazer sua folha de pagamentos, né? E afinal de contas, né, se todo mundo estiver comprando, se esse estoque estiver girando, as pessoas estão comprando as unidades aqui na ponta, a construtora está recebendo, e assim como ela recebe, ela está conseguindo honrar a sua dívida. Perceba que é um mecanismo bem diferente do que a gente falou no caso do PPI aqui, onde você tem realmente essa constância, essa previsibilidade, essa segurança nos pagamentos. Aqui, nesse caso específico de desenvolvimento e corporação, depende de vender. Então, essa pergunta que eu sempre bato na tecla aqui, da gente realmente fazer essa pergunta para a gente mesmo. E nesse empreendimento que eu estou exposto aqui, quem é que está financiando isso aí? Quem é que paga a conta no final? Quem é que paga esse crédito? Quem é que paga o CRI? Quem é que paga a dívida? Quem é que paga a debenture? Né? FIINFRAS, a gente conversa bastante sobre isso também, né? Sobre os mecanismos que tem de segurança no FIINFRA, né? FIINFRA é uma autorização, uma concessão, um leilão. Então a gente acaba se sentindo até mais seguro nesse aspecto aí, porque você percebe que a modalidade de amarração do teu crédito, ela já implica num fluxo mais consistente de pagamentos, tá? Um pouco diferente de real estate. Real estate é um setor que a gente tem que ficar de olho, porque depende da roda estar girando. Em qual ciclo imobiliário a gente está no presente momento? Num ciclo de desaceleração, a gente pode, os compradores realmente podem não querer comprar mais imóveis, né? Ah, eu não vou fazer mais financiamento, porque realmente a situação está cara aqui. E é o que acontece, os imóveis encalham nas construtoras, as primeiras a serem afetadas, logicamente, são as próprias construtoras. As construtoras podem sofrer uma pressão de caixa, e se ela sofrer uma pressão de caixa,
quem que paga a conta no final, né? Pode acontecer a tal da inadimplência. A inadimplência, então, ela acontece aqui, e aí quando tem a divulgação da inadimplência, o cotista fica sabendo, quando vê já é tarde demais, a cota já despencou, e aí às vezes não dá tempo de se desfazer do ativo, de vender o ativo, especialmente esses ativos mais high yield, né? Então tem essa situação, você vai vender o ativo quando vê o preço já caiu bastante, já vira holder, né? E quando o preço cai bastante, a gente vira holder, né? Aí caiu o preço do ativo, poxa, agora tem que segurar até voltar novamente a uma situação normal, né? Então a gente tem, né, tem ocorrência desse tipo de coisa, especificamente em fundos mais high yield. Então, por isso, a importância dessa conversa. Agora, vamos mergulhar direto na nossa conversa aqui. Então, a gente falou sobre o mecanismo de pagamento, no caso de incorporação, que as unidades precisam ser vendidas para que o capital gire, afinal de contas, para que a construtora receba e ela possa honrar com as suas dívidas aqui. Peguei, por exemplo, aqui um fundo que tem bastante incorporação, né, o caso do AFHI, que eu sei que vários de vocês, vários de nós aqui temos esse fundo em carteira aqui, poderia falar do CACR também, mas peguei, por exemplo, o AFHI para a gente falar, porque ele trabalha com bastante desenvolvimento residencial, loteamento, perceba essas barrinhas aqui, tá? Home equity e, basicamente, incorporação. Então, esses setores são setores que estão mais sujeitos a um bom andamento da economia, né? A gente sabe que o setor de construção civil normalmente é o primeiro que ele acelera e também ele é o primeiro a esfriar quando a gente tem uma tendência de recessão. Então, tem que ficar de olho em qual momento do ciclo imobiliário a gente está e como está o setor de construção civil. Esse é um bom termômetro, né, de o que vai acontecer com a economia. Afinal de contas, eu não ficaria no setor imobiliário de real estate com o fundo high yield no momento que o ciclo imobiliário está desfavorável, né? Porque a gente está mais sujeito ao famoso chame do que quiser, né? Aí tem um monte de nome bonito, né? Tem waiver, reperfilamento de dívida, né? Cada dia tem um nome novo, né? Afinal de contas, tudo isso é a famosa inadimplência, né? Ela vem vestida com várias roupas diferentes, né? Tem vários nomes para inadimplência, mas a gente está falando da mesma coisa aqui. Bom, então vamos lá. O que é esse caso da FHI que eu peguei? A gente sabe que é um fundo que tem basicamente 40% high yield, por isso é um fundo que carece monitoramento. Claro, tem crédito pulverizado, tem corporativo, tem várias modalidades aqui também, mas não deixa de ser high yield, né? Não deixa de ser incorporação, não deixa de ser loteamento, não deixa de ser home equity. Então, essas três principais barrinhas são as que carecem mais atenção. Qual que é uma forma que eu gosto de acompanhar bastante para fazer esse monitoramento, por assim dizer, mais preditivo e antecipativo, né? Mais leading indicator aqui. Então, quais os leading indicators a gente olha, né, antes de dar problema num CRI high yield aqui, por exemplo? O que a gente pode estar olhando em termos de economia, em termos de monitoramento? Gosto bastante de olhar, então, os setoriais que a gente tem aqui, acompanhar o volume de vendas e volume de lançamentos. Então, perceba a seguinte situação. No primeiro gráfico de cima, aquela linha do meio, a linha verde, preta ali, e a laranja também, são os volumes de lançamento total para renda média e renda baixa, tá? Então, a gente percebe ambos lançamentos aqui crescendo desde 2021, no pós-pandemia. Teve muita aceleração nesse setor aqui. E a gente percebe 2023 para 2024 aqui, né, ainda uma leve aceleração. Mas a notícia boa, veja, são as unidades vendidas. Então, 2023 para 2024, especificamente no primeiro trimestre, que é até o mês de maio, é onde esse relatório nos mostra, é uma aceleração no número de vendas. Então, isso é uma notícia super boa, tá? Isso nos dá a notícia que o estoque está fazendo o quê? O estoque está baixando. Então, esse próximo gráfico a gente tem a velocidade de vendas e aqui na parte de baixo a gente tem a evolução no inventário. Então, perceba aqui no inventário, esse gráfico da direita inferior, o inventário está caindo tanto na baixa renda, low income, quanto no mid to high income, no média e alta renda. Então, ambos os níveis de estoque dessas construtoras está baixando, isso é uma ótima notícia, o estoque está girando, eles conseguem fazer caixa, conseguindo fazer caixa, qual que é a primeira coisa que faz? Constrói novas unidades? Não, paga a dívida primeiro, né? Então, fez caixa, paga a dívida, depois, né, consegue, inclusive, construir novas unidades. Mas isso é uma excelente notícia. Então, primeiro trimestre muito bom, muito forte para as construtoras nesse aspecto aqui, tá? Outra coisa interessante para a gente ver a questão de crédito. Veja que o crédito liberado aqui, o famoso mortgage, então aqui as hipotecas, as concessões de crédito, né, em bilhões de reais, na época do Covid disparou bastante, a gente percebe uma certa estabilização agora, até com uma tendência de inflexão na curva no primeiro trimestre, aqui o pessoal pegando bastante crédito, embora assim o custo do crédito esteja elevado, né? O funding está bastante
intenso ainda nesse setor aqui, e a gente percebe os depósitos aqui do mês de dezembro para frente, né, com uma crescente também. Bom, Caixa Econômica, a gente percebeu que a Caixa teve até umas dificuldades, umas limitações, né? Quem tentou pegar crédito na Caixa esse ano acabou tendo dificuldades, teve um volume mais baixo em relação ao histórico, os demais créditos privados aqui com uma aceleração bastante consistente no início do ano, tá? Então, em termos de concessões aqui, a gente vê o setor privado, os bancos privados ganhando força, né, correspondendo. Aí no mês de maio, mais da metade das concessões de crédito foram no setor privado. A Caixa ainda, né, perdendo um pouco de força em relação ao ano passado. Alguns entraves nas liberações de financiamentos, né, muita demora, né? Banco, aqui a gente tem essa situação acontecendo, tá? Mas em relação à taxa, né, a gente já percebe os efeitos da Selic aqui, as taxas disponibilizadas para crédito imobiliário no mercado, já com uma tendência forte de queda, né, com esses primeiros cortes da Selic que a gente teve, já torna aqui mais favorável para o funding, tá? Então a gente tem aqui um acumulado, né, basicamente 68 bi para concessões de crédito utilizando o FGTS, aqui a gente tem quanto foi para pessoa física, quanto foi para pessoa jurídica, então uma crescente bastante grande, bastante interessante, tá? E está bem dividido aqui entre baixa renda, média renda e alta renda também. Então a gente tem uma situação super favorável, né? E para fechar esse vídeo aqui, logicamente não é o X da questão do vídeo, o X da questão do vídeo era a gente falar um pouco sobre essa questão de crédito, fazer uma conversa bem legal aqui sobre quem paga a conta, afinal de contas, como que a gente faz uma avaliação aqui de consistência de pagamento, de segurança dos pagamentos nos empreendimentos que a gente está exposto, né? Afinal de contas, qual a melhor forma de avaliar? É avaliando quais são as garantias? Não, eu acho que antes das garantias, a gente tem que sempre nos fazer essa pergunta, né? Da onde sai o dinheiro? Quem paga a conta? Para mim, essa é a pergunta mais importante que a gente faz antes de escolher uma modalidade de investimento, especificamente se a gente escolhe por estar exposto a high yield, a gente precisa fazer essa pergunta aqui, tá? Então, quando eu faço essa pergunta no FIPE elétrico, a resposta vai ser uma. Quando eu faço no FIPE de equity, a resposta vai ser outra, né? Quem paga a conta. Quando eu faço por exemplo, num fundo de papel high grade, a resposta é outra. No high yield, a resposta é outra. Então, a nossa resposta de hoje foi para mais com essa tônica do high yield, né? E aqui, para fechar, ainda tem uma tabelinha bem interessante aqui também sobre a questão de preços, então preços imóveis numa crescente, tá? Tá bem interessante acompanhar aqui realmente, devido a isso tudo que a gente viu aqui, né? Ou seja, os estoques que tem estão sendo vendidos, as construtoras deram uma estabilizada, então demanda e oferta está um pouco desbalanceado, com isso faz o preço do imóvel subir. São Paulo, Brasil, média, preços de imóveis segue subindo, 2023 e 2024, com uma crescente de subida de preço aqui, tá? Outra informação importante é relativo aqui às construtoras. As construtoras apanharam bastante, né? Ano passado, especificamente, aqui a cota balançou no início desse ano também, especificamente mais para o renda média e renda alta, tá? Mas a gente tem visto aqui, agora no mês de julho de 24, as construtoras começando a recuperar bem, questão de cotação em relação ao Ibovespa. Conforme eu comentei com vocês, construtora é sempre o setor mais complicado para investir, né? Muito volátil, se a economia tende a esfriar, as construtoras já despencam, né? Se a economia cresce, ela demora a reagir, então é um setor um pouco complexo para investir, mas aqui estão em preto, né? As construtoras nesse gráfico do lado direito aqui, construtoras de média e alta renda, do lado de preto aqui, né, as que menos apanharam aqui foram essas duas da esquerda aqui, a LAV e a MDNE3, e as demais aqui que estão com retorno total negativo. E aqui, no laranja, a gente tem basicamente as de low income, né? Então a gente tem a NRV apanhando mais aqui, na outra ponta a Curry e a DIRR3 com resultados melhores, tá? Se a gente for fazer um ranking também, olhando, né, tanto as de low income, que são essas aqui, né, a Curry, como a gente viu aqui, com potencial de upside menor, a MRV bastante descontada, né, apanhou um pouco aqui também, e quando a gente vem aqui para essa tônica, que aqui são as middle and high, né, média e alta renda, a gente tem essa situação aqui, várias delas com bastante potencial de upside aqui também, né? Logicamente, dentro do upside sempre tem os pontos de preocupação, tá?
nos pontos de leitura, mas a tônica do vídeo não é analisar as ações em si, era mostrar esse contexto aqui para vocês, a gente fazer um comparativo especificamente trabalhando em produtos high yield, então muito cuidado com os produtos high yield, certamente esses produtos vêm resistindo bem por um bom trabalho da gestão, tá? E por um cenário, como a gente viu aqui, um cenário de mercado imobiliário favorável, tá? Então a gente tem que sempre ficar monitorando, ficar de olho em que momento do ciclo a gente está e se o cenário está favorável ou não, para a gente antecipar alguma possível dificuldade com relação a honrar o crédito, beleza? Grande